Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tenho recebido nos últimos dias agora muitas perguntas relacionadas à reprodução de bovinos. E uma em geral que chamou bastante atenção é a pergunta do pessoal que me segue aqui no canal, se vale a pena usar touro ou se vale mais a pena fazer inseminação nas vacas. Então no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Entre usar touro e inseminação, na minha opinião, eu sempre prefiro utilizar a inseminação artificial, por vários motivos. A gente vai tentar elencar aqui alguns prós e contras, né, de cada uma das duas situações. Vamos falar do uso de touro em primeiro lugar, né? O uso de touro em propriedades, pequenas propriedades, eu vejo ele como não sendo muito apropriado, né, por vários motivos. O primeiro deles seria o custo. O custo de um touro, por exemplo, no meu caso com 10 vacas em lactação e mais as novilhas, né, seria um custo elevado, digamos assim, porque um touro na minha propriedade estaria comendo o que uma vaca poderia comer, né, e uma vaca produziria aí 500, 600 reais por mês de leite, e um touro custaria isso na minha propriedade. Outra questão, que ter um touro na propriedade muitas vezes pode ser perigoso. Sei porque meu vizinho tem um, né? E eu não me arriscaria a ter um touro na minha propriedade por poder ser perigoso, né? Geralmente o touro é um animal um pouquinho mais brabo e tal, e acaba dando alguns problemas dentro da propriedade, principalmente onde tem crianças pequenas, é realmente um pouco perigoso. A outra questão seria em relação à transmissão de doenças. O touro pode ser um agente transmissor de doenças, né, de uma vaca para outra dentro do seu rebanho, então seria mais um ponto negativo. Se a gente pensar num plantel um pouco maior de vacas, financeiramente talvez um touro poderia ser algo atrativo, porém ele nunca será tão bom quanto fazer inseminação artificial, né? Ter um touro na propriedade hoje em dia, para quem trabalha com gado de leite principalmente, né, voltando para gado de leite, eu não recomendo. Para usar a inseminação você consegue melhorar os seus animais, né? A inseminação, ela do ponto de vista pode custar talvez um pouquinho a mais, mas você tem a vantagem de melhorar o seu rebanho, as futuras vacas aí do seu rebanho. Com um touro você não consegue fazer isso. Por exemplo, com a inseminação, né, você pode observar algum defeito nas suas vacas e buscar um sêmen de um touro que possa resolver esses defeitos. Por exemplo, uma vaca que tem o úbere caído, você pode procurar um touro que tenha essa característica positiva e que na filha dela venha a melhorar essa característica. Esse é um ponto positivo, né? E sem falar no melhoramento genético que você tem dentro do seu rebanho. E inseminação não é tão cara assim. As doses que eu faço, né, as mais baratas, me custam R$40. As mais caras, que é o sêmen sexado, chega próximo a R$100. E aí você tem, né, esse jogo no meio termo. Vou fazer nas minhas melhores vacas, eu vou buscar uma inseminação, uma dose de sêmen que seja melhor, porque eu já tenho uma vaca boa e posso melhorar ela geneticamente. Então seria um ponto positivo. Se a gente pensar em touros, dificilmente você consegue encontrar um touro de raça pura. E você não sabe as características que ele vai passar para as vacas, né, para as próximas gerações. Então por isso eu acredito que a inseminação artificial é sempre o melhor para a sua propriedade. E aí eu sempre digo assim, eu conversando muitas vezes com o inseminador que faz o serviço aqui em casa, né, conversando, uma dose normal, doses normais de sêmen de Jersey, por exemplo. A mais barata que ele tem custa R$40, uma melhor custa 50, 60 reais, né? Vamos supor que sejam 20 reais de diferença. Às vezes o produtor diz, faz a mais baratinha aí, né? Vai sempre na mais barata. Mas gente, são 10, são 20 reais de diferença numa dose de sêmen. Quando nasce uma novilha, o que você vai perder nela se você fizer um sêmen baratinho, um sêmen comunzinho, ou escolher um sêmen de melhor qualidade, por causa de 20 reais no custo do sêmen, você vai perder muito no animal depois, né? Porque na genética esse custo é tão pequeno, né, na hora da inseminação, se você compara
as vantagens, os benefícios que você vai ter na genética desses animais depois. Então, para você pensar um pouquinho, minha opinião, né? Eu não teria touro em propriedade com produção leiteira, de forma nenhuma, sempre buscaria trabalhar com a inseminação artificial para ter um melhoramento nos animais e evitar que um touro seja um transmissor de doenças entre vacas. Certo? Se você tem mais alguma dúvida, quer deixar o seu comentário, deixa aqui no vídeo e a gente vai interagindo por aqui. E depois que eu encerrei o vídeo, lembrei de mais 2 detalhes importantes para a gente falar sobre esse assunto, né? Não foi tarde demais, ainda deu tempo. Pois é, tem mais uma coisa importante, né, quando a gente pensa nisso, que é você ter o controle reprodutivo dos seus animais. Se você tiver um touro no meio do seu plantel, você não vai saber se a vaca ficou prenha ou não ficou prenha, né? Você não vai saber, às vezes, dependendo do tamanho do seu plantel, dependendo das condições da propriedade, talvez você não note o dia que a vaca ficar no cio e o touro emprenhar ela. Então tem essa dificuldade de saber, por exemplo, o momento de secar o animal, porque você não vai ter todos os dados desse animal, né? Quando foi feito a cobertura desse animal, para você ter a certeza disso. Então também seria uma desvantagem no uso de touro dentro da sua propriedade. E a outra questão é a consanguinidade. O que é isso? É você utilizar o pai na filha, por exemplo. Então você vai ter problemas naquele animal, talvez problemas genéticos, de formação, ou você pode ter uma perda do potencial genético desse animal futuramente. Então a consanguinidade também é um fator negativo, né? Isso você também precisa ter cuidado ao fazer inseminação, né? Ter sempre os dados anotados para que você não use o mesmo touro na mãe e vá utilizar o mesmo touro na filha depois para fazer a cobertura, para fazer a inseminação, no caso de você aí estiver utilizando a inseminação artificial. Agora sim, se você gostou do vídeo, compartilha com seus amigos e deixa aí o seu comentário por aqui.